Seja muito bem-vindo à nossa aula Como se tornar um profissional inovador. Hoje você vai entender de uma vez por todas o que você precisa fazer para ser reconhecido pela sua liderança, pelos seus colegas, pelo mercado em geral, e como a inovação ela pode ser uma ferramenta de aceleração da sua carreira. Eu espero que vocês estejam todos animados, Aline, Delícia. Eu tô animada, gente, tô animada e quero compartilhar muito com vocês hoje. E para quem é novo aqui, né, meu nome é Gisele Ramos, eu sou especialista em inovação e eu estou ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube. Né, assim, então, hora vocês vão ver olhando para a câmera, hora vocês vão ver olhando para baixo, hora eu vou estar olhando de ladinho, porque eu também tenho a minha cola aqui. E eu acho que depois de 15 anos trabalhando com inovação, passando pelo mercado por grandes empresas, eu decidi ajudar profissionais nas suas carreiras, porque eu acredito de verdade que esse momento que a gente está vivendo, ele pede novas habilidades, ele pede novos comportamentos, novas atitudes. E já tem um tempinho que eu tô preparando, né, ensaiando esse movimento, e agora eu comecei, seja bem-vindo à nossa primeira aula. E, bom, pessoal, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero fazer um alinhamento de expectativas aqui. Porque eu sei que no mercado digital tem profissionais que fazem aquelas promessas milagrosas, né, assim, e eu não sou esse tipo de profissional, né, assim, eu não quero prometer para você uma promoção em 7 dias, eu não quero prometer um cargo executivo em menos de um ano, eu não vou prometer um salário fenomenal, né, assim, um salário que às vezes eu nem alcancei ainda. Mas se você tá buscando isso, eu acho que, cara, pode sair da live, não é isso que eu vou te entregar. Eu tô aqui para contar a verdade sobre como, né, e contar os segredos mesmo que eu descobri ao longo desses 15 anos de como você pode acelerar a sua carreira. A vida não é um morango, né, as coisas não vêm fácil. Esse caminho, essa trajetória de crescimento na carreira também não é uma trajetória fácil. Mas se você decidir ficar aqui comigo até o final dessa aula e ao longo dos nossos encontros, porque essa é só a primeira de muitas aulas que a gente vai ter, eu prometo que eu vou ensinar para vocês as ferramentas, os caminhos, eu vou ensinar você a entender o que você está errando na sua carreira. Esse é o objetivo, né? Que você consiga reconhecer os seus erros e que a partir disso você consiga criar estratégias de desenvolvimento, né? O seu plano de desenvolvimento individual. Que você consiga saber exatamente o que fazer para alcançar o seu sucesso, para alcançar aquele cargo que você tanto deseja naquela empresa. Você vai descobrir por que você não está passando nos processos seletivos, por que seu currículo nunca é levado em consideração, né? O que tem de errado com você? Então, esses encontros, eles serão sobre isso. A gente vai falar muito sobre inovação, sobre como inovar, mas a gente vai além disso, né? Esses encontros são sobre carreira, sobre como você vai usar a inovação para acelerar a sua carreira. E eu tô aqui disposta a te ensinar a dar o primeiro passo. Né? E o primeiro passo para quê? Né? O primeiro passo é para que você seja valorizado, o primeiro passo para que você seja bem remunerado, o primeiro passo para que você tenha um trabalho que faça com que você se sinta de alma leve, né? O primeiro passo para que você sinta que você está dando o melhor de você mesmo, para que você sinta que você está trabalhando com todo o seu potencial e para que você sinta que você é uma pessoa genial, porque o que eu mais encontro no mercado são pessoas fantásticas, mas que duvidam da própria capacidade, duvidam
do próprio conhecimento, às vezes não sabem o quanto elas sabem, o quanto elas são importantes dentro do ambiente que elas estão. Então eu construí essa trilha, né, essa jornada de conhecimento de fato para que seja um misto de autoconhecimento, de autodescoberta, mas que você consiga de fato se encontrar o seu caminho para evoluir na carreira. Bom, e quando a gente fala em encontrar um trabalho feliz, né, assim, felicidade ela é relativa. Eu queria que quem está online comigo agora comentasse aí no chat. O que é felicidade no trabalho para você? O que é um trabalho feliz? Comenta no chat, gente, estou esperando. Comenta no chat o que vocês consideram um trabalho que vai fazer você feliz. É remuneração? É um trabalho que te paga bem? É um trabalho que vai te permitir mais flexibilidade? É um trabalho que... Ei, Marlon, seja bem-vindo. Aí, ó, o José falou, um trabalho que você faça o que você gosta de fazer, que você se sinta realizado. Pois é, cada um tem o seu conceito de trabalho e que te faz feliz. É um trabalho que vai te trazer mais felicidade. E eu quero justamente isso de você, porque hoje eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje, aí ó, Marlon falou, aquele trabalho que chega no final do dia e a gente sente que cumpriu um propósito, a Miriam falando, o trabalho que cumpre meu propósito, que me traga qualidade de vida. Aí a Jéssica falando, transmitir conhecimento, reconhecimento profissional e que tenha propósito. Olha só, propósito aparecendo 3 vezes, em 3 comentários diferentes. E é sobre isso mesmo, pessoal, assim. E aí, como eu tava falando... que felicidade para cada um é uma coisa. E quando a gente está buscando a nossa felicidade no trabalho, a gente se depara com muitas pessoas que estão com medo. Medo de tomar uma decisão, medo de trocar o certo pelo duvidoso, medo de ficar desempregado, de tomar uma decisão e depois se arrepender, porque tem que pagar conta, tem que pagar boleto. Eu me deparei várias vezes com pessoas que vão se sentir desvalorizadas no ambiente de trabalho, pessoas que vão se sentir perdidas mesmo, sem saber onde que tá errando. Né? Outro dia eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, nossa, eu entrei aqui na empresa e fulano entrou como trainee, ele foi meu trainee, agora ele é meu gerente e eu ainda estou no mesmo cargo. Olha só que loucura, né? Essa pessoa ela não consegue entender aonde ela está errando. Por que ela não cresceu na carreira e o trainee que entrou depois dela ultrapassou? E assim, eu acho que uma das coisas piores que existem é você se sentir invisível. Ei, Clá, seja bem-vinda, seja bem-vinda. É o pior sentimento que a gente pode ter no ambiente profissional, é se sentir invisível, porque se você é invisível, nunca a oportunidade vai ser sua. Ninguém nunca vai te dar a oportunidade de crescer se você é invisível. E eu sei que muitas vezes você que está assistindo a live pode estar se sentindo assim nesse momento. Invisível, inseguro, desvalorizada, com medo. E eu já me senti assim. Eu já me senti assim lá atrás. Eu lembro que lá atrás eu questionei minhas escolhas, eu questionei a minha formação. Eu dizia assim, nossa, tantas pessoas que nem formação superior têm, estão sendo ali felizes, ganhando mais do que eu, empreendendo e fazendo coisas, entregando resultados que eu não conseguia entregar. Eu já desconfiei da minha própria capacidade, porque o ambiente, ele não me permitia crescimento. Eu estava num ambiente que era estagnado, eu não tinha para onde crescer. E eu tinha quase 30 anos e eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer pro resto da minha vida, assim, o que eu queria da minha carreira. Qual era o trabalho que me traria felicidade? Eu não fazia ideia. E eu sei que muitas pessoas estão nessa situação de não fazer ideia de qual é o trabalho que vai trazer felicidade. Bom, eu quero que os nossos encontros, eles sejam para vocês uma oportunidade de acabar com esse ciclo de medo, com esse ciclo de insegurança, com esse ciclo de estar perdido, né? Eu quero que você se sinta seguro
Eu quero que você se sinta confiante do próprio potencial. A autoconfiança, ela é fundamental para que você cresça, para que você mostre o seu trabalho, para que você tenha orgulho das suas entregas. Eu quero que você se conecte a um ecossistema de pessoas geniais, né? Eu falo que quando eu escolhi trabalhar com inovação, eu escolhi justamente porque eu encontro com pessoas geniais todos os dias. Pessoas inteligentes dentro da sua área do conhecimento. Pedagogos, professores, engenheiros, biólogos, antropólogos. Eu encontro gente genial todos os dias. Economistas, enfim. E pessoas que nem têm curso superior, mas que também conseguem se provar, né? Conseguem trazer o seu potencial aflorado ali. E eu quero que você sinta que você é genial também, né? Eu quero que você sinta que você faz parte desse ecossistema e que você consegue contribuir com o seu conhecimento. Seja bem-vindo, Bruno, seja bem-vindo. Bom, mas não se engane, né? Assim, não se engane, porque essa jornada de crescimento na carreira e essa jornada de utilizar a inovação para impulsionar a sua carreira não é uma jornada fácil, né? Assim, porque tudo que a gente vai falar aqui ao longo dos nossos encontros tem muito a ver com mentalidade. E mudar a mentalidade, mudar a sua mentalidade, mudar a mentalidade dos seus líderes não é uma coisa fácil, né? Muitas vezes a gente está falando de quebra de crença, a gente está falando de questionamento das coisas como elas são. E é uma jornada difícil, é difícil, mas é uma jornada possível. É uma jornada possível. E a minha intenção é te ensinar as melhores estratégias, os melhores caminhos para te ajudar. Fazer com que você troque com várias pessoas, que você compartilhe a sua jornada, que você olhe a jornada das outras pessoas. Você não vai receber nenhum hack que vai te ensinar a crescer na carreira rápido. Não é sobre isso, e assim, não é um passe de mágica e boom, a partir dessa live aqui as coisas vão mudar completamente. Não é assim. Mas à medida que a gente vá compartilhando, que a gente vá trocando, que eu vá conhecendo melhor a história de cada um de vocês, conhecendo melhor as dificuldades de cada um de vocês, a gente vai encontrando um bom caminho, a gente vai criando uma comunidade colaborativa de carreira, né? Assim, onde as pessoas elas consigam te dar feedback sincero. É tão legal receber feedback sincero, pessoal. Normalmente quando a gente recebe feedback com a mentalidade pequena, né, a gente pensa assim: nossa, estão me criticando, meu Deus, eu tô passando vergonha aqui na frente de todo mundo. E, na verdade, quando a pessoa ela te traz um ponto de melhoria, é o melhor presente que ela poderia te entregar. Porque ela tá te falando o que você precisa melhorar para evoluir, para chegar onde você quer chegar, né? Então, se a gente cria uma comunidade segura, onde a gente se sinta livre para dar e receber feedbacks, olha que sensacional. E é bem essa intenção. E eu não quero te mostrar os caminhos, a estratégia, só contando a minha história, né? Eu conheço a história de várias pessoas, eu conheço várias pessoas que se formaram ou que trabalham diretamente com inovação ou que se tornaram profissionais mais inovadores. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e tem um profissional lá que ele chama China. Eu vou convidar ele para participar de uma live comigo um dia. Mas o China, ele tem seus 45, 50 anos, não sei. Cara, mas ele é um cara inovador, ele trabalha na área operacional, ele cria coisas, ele constrói coisas por conta própria, ele é reconhecido na empresa como uma sumidade em inovação. E ele não é do time de inovação, ele é do time de operação ferroviária, mas é um cara extremamente inovador. E eu quero contar essas histórias para vocês, eu quero trazer essas pessoas para falarem de inovação para vocês, porque inovação é para qualquer profissão. Se você se torna um profissional mais inovador, você vai ganhando destaque na carreira. Você
pula caminhos, né? Porque você chega direto ali na alta liderança, você apresenta as suas ideias para a alta liderança. E isso faz com que a alta liderança saiba quem você é. Você deixa de ser invisível. E, bom, eu tô com uma colinha aqui, tá, pessoal? Por isso que toda hora eu olho para baixo. Deixa eu sair. E aí, depois que você descobre esse passo a passo, depois que você descobre a jornada para se tornar mais inovador, depois que você descobre que não é só ter uma ideia, tirar essa ideia do papel e implementar essa ideia, tem todo um bastidor por trás que você precisa desenvolver, todo um comportamento estratégico, todo um posicionamento estratégico, desde a sua comunicação, desde a maneira que você está numa rede social, desde a maneira que você desvincula a sua imagem da empresa atual que você está. É um todo, tá, pessoal? Eu não tô falando aqui só de design thinking. Para quem não conhece esse termo, depois vai ter uma live só sobre processo, a nossa próxima live, inclusive, só sobre processo de inovação. Mas não é só sobre processo de inovação. É sobre como você compõe as suas habilidades para ser capaz de gerar resultado para a empresa e ser visto por esses resultados. Né? Então, é mais. Isso daqui não é um curso de inovação, não é uma aula de inovação. É uma aula de carreira, como eu falei para vocês. É uma aula de carreira. E eu acho que vocês entraram aqui nessa live e pensaram assim, nossa, eu achei que que essa menina ia falar só sobre inovação, que eu ia ter mais uma aula de inovação, e Vral, ela tá aqui, ó, só na chinelada, falando que não é fácil, falando que eu tenho que mudar de comportamento, falando que eu tenho que conviver com pessoas melhores do que eu sou medido ali pelo nível de pessoas com as quais eu convivo, que eu tenho que desenvolver minha habilidade de comunicação, minha habilidade de presença digital. E, gente, isso daqui foi só um alinhamento, ainda não é conteúdo, tá? Mas é um alinhamento importante pra gente seguir, porque senão vocês vão achar que esses encontros aqui eu vou falar só sobre as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho de inovação, e eu não quero que você necessariamente entre para a área de inovação, a não ser que você queira, a não ser que isso seja o seu sonho. Mas eu quero que você entenda o que as empresas valorizam em um profissional hoje. Se você tem ambição de crescer, se você tem ambição, né, de chegar num cargo maior de liderança, ou se você é um assistente que quer virar especialista, você precisa desenvolver as habilidades que as empresas valorizam. E essas habilidades não são as mesmas habilidades que a minha mãe tinha que trabalhar na época dela. Imagina lá na década de 70, na década de 80, eram outras as habilidades. E o que eu mais vejo no mercado, quando a gente fala em carreira, são pessoas dando as mesmas dicas que minha mãe receberia lá na década de 80, né? Assim, as pessoas pararam no tempo, elas congelaram. Ninguém que fala de carreira fala sobre geração de resultado e te mostra como. Te mostra como inovar, como tirar as ideias do papel, como defender um projeto, como defender um orçamento, como você se posiciona num evento, como... Não, é sobre isso, as pessoas não falam. Então eu quero que você, de fato, a gente vai trabalhar essas competências de uma maneira bem transversal a tudo que você precisa desenvolver. Esse é o meu objetivo. E aí, né, dito isso, bora começar a aula, né? Agora vai começar a aula. E nesse encontro você vai descobrir as diferentes camadas que são necessárias para que você cresça profissionalmente, como a inovação ela se relaciona com cada uma dessas camadas. Se você deseja ser reconhecido, se você quer crescer profissionalmente, se você quer dar um salto na sua carreira, essa live foi pensada especialmente para você. E se você conhece alguém que tem essa ambição, não de aprender inovação, mas de crescer na carreira, a inovação, inovar é uma ferramenta para gerar resultado para a empresa. E gerar resultado para a empresa é uma ferramenta para você, é um caminho
para que você cresça profissionalmente. Se você conhece alguém que quer crescer profissionalmente, que quer aprender mais sobre inovação, compartilha essa live agora, clicando no aviãozinho que tá aqui, ó. Ups, tá aqui. Aqui. Clica aí, compartilha, porque eu acho que esse conteúdo merece chegar para mais pessoas. Miriam, vai ficar gravado sim. E aí, assim, vai ficar gravado, quem quiser voltar aqui, revisar, mas só quem tá ao vivo pode mandar pergunta. Então, aproveitem, mandem as perguntas, interajam, isso daqui é um bate-papo, é uma aula mesmo, né, para que eu consiga trazer um conteúdo o mais direcionado possível para vocês, tá? Vamos lá. Eu vou te explicar um pouquinho por que eu decidi começar com esse tema, que é como se tornar um profissional inovador. A gente está num mundo que os negócios, eles estão se transformando. Eles estão se transformando muito porque a tecnologia está evoluindo cada vez mais rápido. Não é só a inteligência artificial, né? Assim, a gente está vendo várias tecnologias, sistemas de robotização, internet das coisas, gêmeos digitais, né? Você conseguir aplicar tecnologia para ganhar eficiência. São várias as tecnologias, que depois vai ter uma aula só sobre destreza digital, só sobre as tecnologias exponenciais para vocês. Mas as tecnologias, elas estão surgindo cada vez mais rápido. As empresas, elas precisam dessa tecnologia para se manterem competitivas, porque o concorrente delas está usando essa tecnologia para ser mais eficiente, para ser mais produtivo, para ser mais assertivo. E se ela não investir, ela vai ficar para trás. Né? Assim, vários. Outro dia eu até postei uma fofoca aqui, né, sobre o CEO do Google, que falou que 30% dos algoritmos do Google já são criados pela inteligência artificial. E o que isso significa? Poxa, que os desenvolvedores, eles estão tendo 30% a menos de trabalho. No longo prazo, se eu tenho 10 desenvolvedores, eu vou precisar de 7, de 5, de 2. Cada vez eu vou diminuindo mais a necessidade de ter aquele determinado cargo. E a evolução tecnológica, ela vai impactar vários mercados, ela vai impactar várias profissões. Né? Quando a gente olha para os advogados, já tem ali várias tecnologias fazendo análise de processo, emitindo inclusive pareceres sobre processo. Quando a gente olha para o mercado de comércio eletrônico, se você não está no digital, se você não vende através do online, você não existe, né? Você é uma loja que está ultrapassada, está obsoleta. Se você olha para mercado de terapia, terapeuta, outro dia eu vi um caso da pessoa batendo papo com o chat GPT, pedindo conselhos a respeito de um problema, de um conflito que ela estava vivendo. Então, gente, qualquer profissão e qualquer mercado, ele vai ter que ir se adaptando. E as empresas, elas entendem disso, né? Elas entendem que a tecnologia, ela veio para ficar e cada vez mais as empresas vão ter que ser mais tecnológicas. Também a sustentabilidade é uma outra alavanca. São 3 alavancas. A primeira é a tecnologia, a segunda é a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é uma demanda do mercado. O mundo precisa ser regenerado. A sociedade exige que as empresas se tornem mais sustentáveis. Os investidores acreditam que ser mais sustentável reduz risco de investimento, ou seja, a sustentabilidade também é um caminho sem volta. E para ser sustentável, as empresas precisam mudar processos, precisam desenvolver novas tecnologias, precisam mudar a mentalidade dos seus colaboradores, dos seus fornecedores. E o terceiro pilar são as pessoas. E não só por conta dessas mudanças no mercado de trabalho, mas as pessoas, elas também estão mudando de desejos. Né? Assim, eu perguntei aqui, o que traz felicidade no trabalho? Vocês falaram, propósito, propósito, propósito. As novas gerações e as mais antigas também, a minha geração, ela está em busca de um trabalho que traga felicidade.
Diferente das gerações passadas que queriam um trabalho que pagasse as contas e desse estabilidade. E aí essa mudança de mentalidade cada vez maior nas gerações, elas fazem com que as empresas tenham que se adaptar. Então o mundo dos negócios está mudando radicalmente, radicalmente. Ele precisa entender como reter talentos, como atrair os talentos certos, como convencer esses talentos a estar numa cultura obsoleta. E aí, nesse sentido, um outro ponto que também, né, por que eu escolhi o tema como se tornar um profissional inovador as perspectivas de carreira mudaram completamente. Por quê? Se eu estou falando de novas tecnologias, essas tecnologias estão criando empregos que antes nunca existiram. Há um tempo atrás, você não ouvia falar em professor online, igual eu estou dando aula para vocês aqui. Quem é que tinha essa profissão? Quem é que ganhava dinheiro dando aula online? Ninguém. Influenciador digital não era uma profissão que existia. E vão surgir outras profissões, né? Já estão surgindo por conta das mudanças. Então, quando a gente olha, por exemplo, engenheiro de prompt de inteligência artificial, é o cara que vai pensar na melhor maneira de construir o prompt para dar comandos robustos para processos industriais, para que a indústria ali consiga utilizar a inteligência artificial em toda a sua potência. Engenheiro de prompt é uma profissão que não existe. Outro dia eu li que mais de 25% das profissões que vão existir daqui 5 anos, elas ainda não existem. Daqui 5 anos, meu filho tem 16, quando ele fizer 22, que ele vai estar quase formando na faculdade, existirão profissões que hoje não existem. Então, essa transformação no mercado também precisa, né? Também demanda novas habilidades e novas competências. Esse mercado, essas novas habilidades, essas novas competências, elas têm muito a ver com você ter um olhar sistêmico, conseguir fazer análises mais complexas do cenário, você olhar para o que está acontecendo, para várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e você conseguir tomar uma decisão estratégica para a empresa, você entender como as tecnologias impactam o seu mercado. São novas habilidades, você ser criativo, você conseguir trabalhar de maneira colaborativa, porque o que se entendia lá atrás? Eu tive uma boa ideia, eu vou guardar essa ideia aqui, porque, nossa, é uma ideia genial. Se eu contar para alguém, alguém vai copiar e vai colocar essa ideia em prática. E aí eu vou perder minha ideia. Hoje em dia, quanto mais cedo você compartilha a sua ideia, mais rápido você recebe feedback, mais pessoas você consegue atrair para colaborar com a sua ideia e mais rápido você tira ela do papel, né? Então, a gente mudou. E essas habilidades e competências do futuro são habilidades que poucas pessoas desenvolvem. Isso não se ensina na faculdade. Você pode ter feito qualquer curso, você não aprendeu a ser mais inovador, você não aprendeu a ter um pensamento crítico e sistêmico sobre as coisas. As pessoas, elas continuam sendo contratadas e trabalhando em silos. Eu sou da manutenção, eu olho só para manutenção. Eu sou da psicologia, eu olho só para psicologia. Eu sou da operação, eu vou olhar só para operação. Não funciona mais, né? Assim, as empresas, elas querem pessoas que colaborem. Então fui contratado no setor de inovação, eu tô dando pitaco lá no RH. Eu tô dando pitaco lá na área de meio ambiente. E é sobre isso, as pessoas criando times multidisciplinares para tirarem boas ideias, né, do papel. Bom, e aí nesse sentido, o que significa, ou melhor, se tornar um profissional capaz de inovar significa o quê? Se tornar um profissional capaz de inovar significa o quê? Muita gente confunde inovação e invenção. Invenção é quando você tem várias ideias, você é criativo. Meu Deus, que pessoa inventiva, criativa. Toda hora ela tem uma ideia diferente, ela passa na rua, ela olha uma plaquinha de aluga-se, ela fala assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu ia criar aqui aquele negócio. Só que ela nunca tira aquelas ideias do papel.
ela nunca tira, ela só tem ideia, e ela é uma fábrica de ideias, mas ela nunca consegue tirar essas ideias do papel. A inovação, ela requer implementação. É uma boa ideia implementada e que gera resultado. Não necessariamente esse resultado era o resultado que você esperava. Porque a inovação é experimentação, é você testar novos caminhos, é buscar novas soluções. Então pode ser que dê errado. Mas se dá errado, qual é a mentalidade do inovador? Eu aprendi uma forma de não fazer. Dizem que Thomas Edison, ele testou 999 vezes antes de criar a versão final da lâmpada. Ele aprendeu, ele falhou. Ele aprendeu 999 vezes uma forma de não fazer uma lâmpada, antes de acertar e construir a lâmpada. Então, inovar é você implementar. E quanto mais rápido você descobre que está errado, mais rápido você consegue ajustar a rota e ir direcionando a sua solução para um caminho certo. Inovar é pensar estrategicamente, é você olhar para a empresa e falar assim, qual dor vale a pena eu investir? Que solução essa empresa está precisando que eu crie? Como que eu posso usar meu conhecimento, e mesmo que eu não tenha todo o conhecimento, onde eu vou ativar meu networking para gerar resultado para a organização? Significa compreender o impacto de tudo que está acontecendo no mercado, no mundo, na sua empresa. A gente está vendo ali um decrescimento. Economia, né? É uma coisa, que coisa chata, economia. Ninguém lê a seção de economia no jornal, né? Quem lê jornal? Na verdade, a gente nem gasta tempo mais lendo jornal. Vai direto ali pro Instagram, pro TikTok. Mas a gente não vai lá no canal da CNN, do Instagram, ou da Bloomberg no Instagram. A gente fica ali só vendo gatinho fofo, né? Pois é. Entender os movimentos da economia, entender quais são esses impactos da economia na sua empresa, te diferencia. Faz com que você tenha uma visão mais estratégica da sua empresa. Que você entenda se a China está decrescendo a economia, ela está comprando menos, o que isso significa para a tua empresa? Se o dólar subiu, o que significa para a tua empresa? Fazer esse tipo de análise é uma competência estratégica, é pensamento crítico, é visão sistêmica. Ser um profissional capaz de inovar também significa ser viciado em gerar valor. O que é uma pessoa viciada em gerar valor? Ela está buscando o tempo todo uma oportunidade de melhorar o negócio ou de gerar novas receitas para aquele negócio. Eu quero criar um novo produto, eu quero colocar um novo serviço no mercado, eu dou uma ideia para melhorar a minha logística, para melhorar o meu processo de aquisição de clientes. Eu estou o tempo todo ali vendo onde a empresa precisa melhorar. Isso é ser viciado em gerar valor. Antigamente eles falavam em vestir a camisa, né? Tinha esse termo de vestir a camisa. Hoje a gente fala de ser intraempreendedor. Você empreender dentro do seu ambiente de trabalho. Isso é ser viciado em gerar valor. E por fim, é saber se comunicar, negociar, se posicionar, defender a sua parte dentro da empresa. É você conseguir não só gerar o resultado, mas cacarejar. Tem muita gente que gera resultado, mas esquece de cacarejar. Esquece de contar para as pessoas que o que ela fez. As pessoas têm vergonha de dizer que foram as responsáveis por aquela conquista. Existem muitos bloqueios mentais que vão te impedir de crescer. A gente vai falar sobre eles ao longo dos nossos encontros. Mas são muitos os bloqueios mentais. Às vezes a pessoa que fala acha assim, não vou falar porque eles vão me achar exibida, vão me achar aparecida. Não vou ficar aqui na rede social não, meu Deus, o que vão pensar? E se meu chefe entra na minha live? Tem muita gente que pensa, esse meu vizinho, não esse minha tia, meu Deus, eu vou morrer de vergonha. Gente, vergonha não paga conta, vergonha não paga boleto. Se você não começar a contar para as pessoas o que você fez, os resultados que você trouxe, se você não começar a se posicionar
Não precisa ser em vídeo no primeiro momento, mas se você não começar a produzir uns artigos, produzir alguns textos, não só aqui no Insta, mas no LinkedIn também. Né? O LinkedIn é uma grande ferramenta de exposição profissional. Muita gente não sabe configurar o LinkedIn. Vai ter uma aula sobre isso também. E aí, nesse sentido, se a gente se torna um profissional inovador, o que é que a gente ganha? Eu estou gerando resultado para a empresa, gerando resultado. Ela está faturando ali, ó, só milhões, bilhões. E o que eu ganho com isso? Você vai ganhar o que a gente chama dos 3 Vs que qualquer profissional quer. Primeiro, visibilidade. Não só interna. Visibilidade para o mercado. Nem sempre quem vai te promover é a sua empresa atual. Você precisa ganhar visibilidade para o mercado inteiro. Você precisa ser visto independente do seu crachá. Você vai ganhar o segundo V, que é valorização. Você vai ganhar seus bônus, você vai ganhar suas participações nos lucros, mas você vai ser valorizado em outras coisas também, nem sempre é grana. Às vezes ganhando uma pós-graduação super bacana, às vezes participando de uma viagem no lugar do seu chefe, participando de um evento no lugar dele, subindo no palco, apresentando. Nossa, Gisele, eu nem me imagino subindo no palco. Oh, já deu até taquicardia subir no palco, você tá doida, eu palestrando. Caraca, gente, palestrando. Você tem que desenvolver sua oratória, sua comunicação. Se você deixar esse pilar, são vários pilares. Eu vou mostrar para vocês no final dessa live todos os pilares. Mas se você deixar um pilar cair, vai faltar, vai fazer falta. Você precisa desenvolver, equilibrar a sua roda de carreira. Né? Se a gente não tem a roda da vida, carreira não é uma partezinha. Se você dá um zoom out naquela roda da vida, um zoom out na carreira, carreira também é uma roda. E são vários pilares, são várias habilidades, vários comportamentos que a gente precisa desenvolver se a gente quiser chamar a atenção, tá bom? E o terceiro V, falei do primeiro V, que é visibilidade, o segundo V, que é valorização, e o terceiro V, velocidade. Você não vai ter que esperar 10 anos, 15 anos para ser promovido. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos no mesmo cargo, gente. 10 anos ali como analista, batalhando, não é promovido, não recebe um aumento salarial. Você precisa de velocidade na sua carreira, você precisa encontrar os atalhos que vão fazer você chegar mais rápido onde você quer. E aí, como eu falei, nem sempre é no seu empregador atual, não necessariamente. E aí, alguns de vocês já sabem que na minha encarnação passada, né, a minha encarnação profissional passada, eu fui designer gráfico. Né, eu me formei na faculdade como designer gráfico, eu trabalhei por quase 10 anos com design gráfico, diagramando desde identidade visual, estampa, mas ali no meu finzinho dessa carreira, eu estava diagramando embalagens e livros. Eu era uma diagramadora de embalagens e livros. E lá o ano era 2007, 2008. E eu vi a chegada das gráficas digitais. E com a chegada das gráficas digitais, eu vi que, por exemplo, empresas que eu conhecia, que eu atendia, né, dentro ali do setor que eu estava, que eram empresas do setor gráfico, que vendiam, vamos pegar um exemplo, convites de formatura. Antigamente, a pessoa se formava na faculdade e ela fazia uns livros, né, de capa dura, verniz, letras douradas, um papel bonito, era o convite de formatura. E aí, esse convite de formatura, ele custava uma média de 65, 70 reais, dependendo dos acabamentos que você escolhia colocar. Papel vegetal, né, uma parafernália danada. E aí, cada pessoa que formava, comprava ali em torno dos seus 20, 30 convites. Então, era um puta investimento. Uma turma inteira de medicina, a empresa faturava fácil 200 mil reais. Fácil. E eu vi, com a chegada do mercado digital, não só das gráficas digitais, mas das redes sociais,
do WhatsApp, esse mercado entrar em declínio. Eu vi empresas fecharem, empresas que vendiam 200 convites passarem a vender 20, porque cada formando pegava ali 2, 3 convites no máximo, né? E com essa queda no faturamento, salário dos designers gráficos reduzindo pra caramba, né? Assim, quando o bom designer, na época que eu saí, não sei quanto que tá hoje mais esse mercado, tá? Tô por fora. Mas um bom designer ganhava ali seus 4, 6 mil reais no máximo, assim, mas tinha que ser muito bom, porque a média ganhava 2.500, 3 mil. E aí, eu não queria, aquele salário não me atendia. Aquele salário não era compatível aos meus sonhos, não era compatível à vida que eu queria ter. As viagens que eu queria fazer, né, assim. E aí, calhou com o nascimento do meu filho, eu contei essa história outro dia nos meus stories. Com o nascimento do meu filho, eu levei um choque de realidade e decidi olhar para outros caminhos. E quando eu entrei para a inovação, eu entrei como designer gráfico e fui migrando ali dentro, né? Adquirindo novas habilidades, estudando um pouco mais, descobrindo novas coisas. Eu comecei a mudar o serviço que a gente oferecia dentro da empresa. Ao invés de oferecer design gráfico de embalagens e livros, né? Diagramação editorial, eu passei a oferecer consultorias, né, em estratégia, consultorias em inovação, consultorias, workshops de design thinking. E aí, com isso, eu consegui ir para um universo em que o designer ele era mais valorizado, ele poderia ser melhor remunerado com esse universo da inovação. Eu consegui viajar internacionalmente, eu fui para Londres, fui para a Argentina, fui para os Estados Unidos, consegui apresentar artigos fora, fazer treinamentos, consegui chegar a posições de alta liderança, né? Eu fui diretora executiva de um fundo de investimento, mas eu vi também que cargo, salário, eles são temporários. Eu fui empreendedora, sou empreendedora, estou aqui nesse ambiente digital empreendendo. Então, um lema que eu trago para minha vida pós-inovação não aposte as suas fichas todas em uma cesta, né? Não coloque seus ovos todos em uma cesta. Isso é muito importante, porque se você ali não tá dando certo, aqui vai dar certo. Se aqui entra em crise, você tem uma outra coisa. Então, você tem que ser um profissional mais múltiplo, né? Descobrir essas outras cestas que você pode guardar os seus ovos. É muito importante também, a gente vai falar sobre isso. Mas eu tive a oportunidade de ser entrevistada pela Globo, pela Isto É, pelo Valor Econômico. Tem uma revista muito legal que chama Fast Company. Tem matéria minha lá também. Cara, e assim, a medida não é só sobre imagem, não é só sobre estar ali, ser entrevistada, ter sua foto, né, exposta numa mídia, né, de veiculação nacional, mas é se sentir realizado. Com a inovação, eu trabalho, como eu falei, com pessoas geniais, mas em projetos diferentes todos os dias. Eu não tenho rotina, né? Uma hora eu tô aprendendo sobre agricultura, outra hora eu tô aprendendo sobre mineração, a outra hora eu tô aprendendo sobre a área de comércio, governo, educação. Eu já dei consultoria, já trabalhei em diversos segmentos e isso é gostoso. Cada hora você tá fazendo uma coisa diferente, você aprender uma coisa nova, você tem que estar disposto a aprender sempre. Né, para você se tornar um profissional inovador, essa é a chave, tem que estar disposto a entender sempre, a aprender sempre. E o que eu entendi no fim das contas? Eu entendi que eu precisava ser dona da minha carreira, né, assim, que por mais que meu empregador esteja satisfeito comigo, que eu esteja entregando resultados ali, pode vir uma crise e eu ser demitida, e eu preciso ter uma imagem, construir minha reputação, pegar minha carreira, né? Pegar o boi pelo chifre, pegar minha carreira, pegar o leme, ser protagonista da minha carreira. Se eu tiver que estudar, eu não vou esperar uma empresa pagar um curso para mim. Se eu tiver que me desenvolver, se eu tiver que viajar, eu não vou esperar que isso venha da empresa que está me empregando. Eu descobri que eu sou a dona da minha carreira. A minha carreira é a minha responsabilidade. Se a minha carreira está estagnada,
é a minha responsabilidade. Se ela está evoluindo, é minha responsabilidade também. E a sua carreira é a sua responsabilidade. Não adianta culpabilizar o outro, né? Não adianta se vitimizar, não adianta falar assim, mas porque na minha empresa ninguém dá oportunidade, eu não participo da reunião, tô aqui há tanto tempo, ninguém me valoriza, porque as regras são assim, são assado. Cara, é a tua carreira. Se você não tá satisfeito, sai. Mas eu não consigo sair. É tua responsabilidade te desenvolver. É tua responsabilidade desenvolver as competências que vão te tornar atrativos para o mercado, que vão te tornar desejáveis para o mercado. Né? Assim, o teu relacionamento, vocês vão ver, é um dos pilares mais estratégicos. Você criar relacionamentos dentro e fora da organização. Ter mentores dentro e fora da organização. Isso é muito importante. Né? Depois que eu entendi isso, toda vez que eu vou dar aula para aqueles jovenzinhos, né, eu dou muito palestra em escola, dou muito palestra para projetos sociais, e eu vejo aqueles jovens em início de carreira, às vezes voando, né, longe, e eu falo para você também agora, toda oportunidade que você tem de conhecer uma pessoa fora da sua rede é uma nova oportunidade de networking. Se você não me conhece, e imagina que eu cheguei ali para palestrar na tua empresa, você não me conhecia. A partir do momento em que eu palestrei, você passa a me conhecer, você passa a fazer parte da minha rede. E a minha rede é gigante. Então, automaticamente, se você me pedir assim, Gisele, eu vi que você tem em comum lá no LinkedIn o profissional X que trabalha na empresa Y. Você consegue fazer a ponte para mim? Eu vi que eles estão com uma vaga interessante lá. Pode ser que eu tenha liberdade para te conectar a essa pessoa. E às vezes a gente não dá a devida importância para isso. Às vezes a gente ignora as nossas redes e as situações que a vida nos coloca. Às vezes a gente está numa festa de família e o marido da sua prima pode te ajudar na carreira e você ignora essa oportunidade. Né? Às vezes você está na sala de aula, né? E o que eu falo para esses jovens eu tô aqui nessa sala de aula, a maneira como você se comporta é a maneira que o seu professor vai lembrar de você. E lá no futuro, quando você precisar acessar a rede de contatos do seu professor ou a minha rede, né, como palestrante, eu vou olhar para você e vou falar, será que eu lembro de você? Será que as lembranças que eu tenho de você são positivas ou são lembranças negativas? Crie boas lembranças. Deixe sempre portas abertas. Networking é uma coisa que a gente faz todos os dias. Né? Assim, então, é muito importante que vocês entendam também essa chave. Beleza? E aí, a inovação, o que eu defendo, o que eu trago para vocês aqui? Que a inovação ela vai te tornar um profissional mais valioso. Porque através da inovação, vocês conseguem desenvolver todas essas competências que eu falei até agora. E muitas outras que eu vou falar para vocês também aqui hoje. Né? Assim, então, inovar faz com que você não seja invisível para o mercado. E aí, mas como eu disse assim, inovar não é fácil. Toda vez que a gente leva essa mensagem da inovação, a gente vai bater de frente muitas vezes com profissionais que não estão nessa mesma sintonia. Muitas vezes esses profissionais são os nossos líderes, né, assim, que não entendem que precisam inovar, não entendem que o mercado está mudando, né, assim, e você tem que ser o promotor dessa novidade para eles, né, assim, se eles não sabem que o mercado está mudando, que novas tecnologias estão surgindo, se você começa a contar isso para eles, já é um ponto, né, que eles vão olhar para você e falar, fala mais, me conta mais sobre isso. Então, é um ponto que você já começa a se destacar ali. Mas às vezes esses próprios líderes que te pedem para inovar, porque eles estão, todo evento que a gente vai, fala de inovação, fala de inteligência artificial, fala de robô, não sei o quê.
E aí eles entram na empolgação e falam assim, nossa, eu quero, isso é importante, eu quero. Mas eles não sabem o porquê que eles querem, né? O porquê de fato aquilo é importante. Então eles pedem da boca para fora. E aí no fundo, o que eles vão te cobrar? Resultado. Se você desperdiçou recurso financeiro da empresa, eles vão cobrar, eles não querem perder dinheiro, eles querem que você, eles não querem entender que errar faz parte. E aí cabe a você, né, ir moldando. Eu não quero, nesses 15 anos, eu posso dizer que eu sou uma especialista em inovar em setores tradicionais. Todos os setores que eu falei para você aqui hoje são setores altamente tradicionais. Agricultura, siderurgia, mineração, governo, são todos setores difíceis, cara. A gente encontra pessoas muito ultrapassadas nesses setores. Mas, e eu não quero que você apanhe, e é por isso que eu quero te ensinar como fazer. Porque se você começar errado, nesses ambientes que não tem essa cultura de inovação tão aflorada, né, que a inovação é uma palavra bonita escrita na parede, mas que na verdade as pessoas elas querem focar no curto prazo, focar na redução de custo, na melhoria de processo, inovar mesmo, testar, experimentar, questionar o status quo, eles não querem. Eu não quero que vocês errem, por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu quero trazer para vocês as maneiras certas de começar. E aí você pode estar perguntando assim, mas Gisele, tem maneira errada de inovar? Como assim tem maneira errada? Ih, minha filha, ou se tem muita maneira errada. Eu vou até falar para vocês algumas, né? Assim, primeiro, eu podia falar aqui o dia inteiro sobre formas erradas de se inovar, né? Caminhos que as pessoas fazem que, ao invés de destacar esse profissional, vai fazer com que esse profissional queime filme, vai fazer com que esse profissional perca a confiança que a liderança tem nele. Mas eu selecionei aqui 5 grandes erros que você não pode cometer de jeito nenhum no começo, na largada, né? Assim que você quer começar a inovar, você não pode cometer esse erro. E o primeiro erro é: você não pode iniciar pela tecnologia. Como assim? Vamos supor que você foi num evento que falou de inteligência artificial. Aí você vai voltar empolgadíssimo para sua empresa e vai falar assim: a gente precisa de inteligência artificial. Por quê? Por que inteligência artificial e não é, por exemplo, robótica? Por que é inteligência artificial e não é robótica? Por que é inteligência artificial e não são sensores? A primeira coisa que a gente precisa fazer é focar no problema. Entender qual é o problema que precisa ser resolvido. Qual é o problema que está trazendo mais prejuízo para o seu setor, para a sua empresa. Depois você pensa no melhor caminho tecnológico. Depois você escolhe, no leque de tecnologias disponíveis, qual tecnologia você vai escolher. Mas a primeira coisa é entender estrategicamente quais são os problemas que a sua empresa precisa resolver. Se a sua empresa ela precisar resolver, por exemplo, recrutamento e seleção, não é o ChatGPT que vai resolver, talvez. Talvez tenha uma plataforma melhor, que até utilize o ChatGPT como base, mas que vai te ajudar a selecionar melhor colaborador, que vai conseguir te ajudar a entender qual é o melhor colaborador para ser promovido, qual colaborador tem chance de entrar em depressão, qual colaborador tem chance de ter burnout. Existem tecnologias para isso. Mas se o problema for vendas, eu preciso acessar melhor os meus clientes. Eu preciso entender melhor os seus comportamentos, o que eles estão falando na internet. Existem ferramentas também para isso, específicas. Você não precisa sempre desenvolver uma coisa nova. Você pode ir ali contratar uma startup, você pode ir ali fazer uma parceria com uma universidade. Mas o principal ponto é: entenda qual é o problema que você vai resolver. A solução vem depois, mas você tem que entender as causas raízes, fazer uma análise, conversar com as pessoas. É sobre isso. Não começa pela tecnologia. Não vai pelo hype do que está sendo dito.
né? Agora a gente está falando de ChatGPT, alguns anos atrás era IoT, internet das coisas, no futuro vai ser computação quântica, e aí? Né, assim, não vá pelo hype das tecnologias, entenda de fato qual é o problema que você vai resolver. Segundo ponto, não ignore o contexto, a estratégia, a cultura da empresa e todas as demais barreiras que possam existir aí. Porque é isso, se você chega querendo inovar demais, muito afoito, vamos implementar isso, vamos criar uma sala, vamos criar um laboratório de protótipos, uma sala colorida com puff, vamos colocar uma mesa de bilhar aqui para que os colaboradores eles se sintam mais à vontade para criarem. Cara, às vezes você vai ser repelido. Você sabe igual anticorpo, né? Assim, a cultura da empresa, o modo como a empresa pensa, imagina que são várias células. Você é o vírus da inovação. Se esse vírus ele for trabalhando de pouquinho em pouquinho, ninguém vai percebendo ele vai crescendo, e aí aos poucos ele vai contagiando as pessoas ali dentro. Mas se ele chega abrupto, né, com altos sintomas, a empresa vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí todo mundo vai se reunir e vai falar, esse cara é doido, essa pessoa é doida aqui dentro, vamos combater. Não, vamos dar uma controlada aí que ela tá demais, ela tá querendo radicalizar demais aqui. E eles vão te combater e você vai ser mal visto, né? Então vá com calma, põe o dedinho do pé na água antes de dar um mergulho. Vai entendendo, vai sentindo quem são seus aliados, quem você vai conseguir trazer para perto, né? Para que depois você consiga de fato ir promovendo as transformações que são necessárias. Terceiro erro é esconder a ideia porque ela é boa demais. Eu falei sobre isso aqui, mas esse é um dos principais erros, porque no ambiente dizem, tá? Que ao mesmo tempo que você tem uma ideia, outras 100 pessoas no mundo estão tendo a mesma ideia. Quem vai implementar primeiro é a pessoa mais eficiente. É a pessoa mais ambiciosa. É a pessoa com mais energia, né, para tirar as coisas do papel. Não necessariamente você contar a sua ideia para o outro vai fazer com que o outro tenha o mesmo propósito que você para tirar essa ideia. Né? Você viu o problema, você foi motivado a criar uma solução, você que está pensando há dias e noites e no horário do almoço, formas de construir esse produto, esse negócio, esse novo serviço. Se você conta para o seu colega, ele pode te ajudar, ele vai dar pitaco, mas ele não vai pegar para fazer, porque ele também tem as ideias dele, ele também tem os sonhos dele. Assim, se ele conseguir fazer mais rápido que você, cara, você comeu mosca. Assim, porque a pessoa que nem estava pensando nisso vai fazer mais rápido do que você que está pensando nisso há meses, né? Você foi no mínimo incompetente. Mas compartilhar ideias é rico. Por quê? Porque uma boa ideia, ela é feita de repertório. Eu tenho o meu repertório. Eu li livros, eu vivi experiências, eu assisti palestras que você não assistiu. Se nós dois conversarmos, eu vou somar o meu repertório ao seu repertório. Talvez um livro que você leu, uma palestra que você assistiu, vai casar direitinho com o que eu preciso agora para o meu projeto. Mas se eu for esperar eu assistir a mesma palestra que você, é igual jogar na Mega Sena. Pode ser que nunca aconteça. Né? Assim, então, é interessante somar repertórios. Isso é que faz uma boa ideia. Quanto mais repertórios diferentes de você conseguir trazer para dentro do contexto de ideia, melhor. Beber uma água aqui. Faz sentido para vocês? Coloca aí no chat para mim se faz sentido para vocês até agora. Faz, né? Isso aí. O quarto erro, então, 4 de 5. Achar que inovação é participar de evento, é post-it colorido, é dinâmicas de ideação. Ah, vamos juntar todo mundo ali, vamos fazer um brainstorm. Cara, isso não é inovar. Inovar é você ser estratégico
escolher os bons problemas para resolver na sua empresa, os problemas mais estratégicos, aqueles que estão trazendo dor de cabeça para o seu chefe. Eu falo que existem 2 tipos de problema. Sabe que aquela dor da unha encravada? Quase nem dói, né? Mas você vai colocando o algodãozinho ali, vai esperando. Mulher faz isso, tá, gente? Não sei se os homens fazem. Mas a mulher vai colocando o algodãozinho embaixo da unha, com calma, com paciência, até a unha crescer. Ou seja, é uma dor que dá pra esperar, dá pra empurrar com a barriga. Ela não é tão urgente assim. Agora, o câncer é uma dor que não dá pra esperar. É uma dor que mesmo com a morfina não resolve. E se alguém chegar com a cura, você vende sua casa, você faz empréstimo, você vende seu carro, você penhora, você pede pros parentes, você faz vaquinha online, mas você vai dar um jeito de tentar correr atrás se você conseguir. Se aparecer a cura, você vai correr atrás. O que essa analogia diz? Que você tem que procurar na sua empresa as dores que são câncer. Porque as dores que são em encravada, seu chefe vai empurrando com a barriga. Não é, ele não vai. Se ele tiver 200 mil reais, 1 milhão para investir, ele não vai investir numa dor de unha encravada quando ele poderia investir numa dor do que é câncer para a empresa. Você precisa ter discernimento, você precisa saber priorizar. Isso é inovação. Escolher as dores certas, testar caminhos e hipóteses para encontrar a solução, implementar uma boa solução e trazer retorno financeiro para sua empresa. Financeiro. A empresa quer retorno financeiro. Vou falar de novo para ficar gravado. As empresas querem retorno financeiro. Isso é a dor de câncer. É onde o balde furado, por onde o lucro está indo embora. É ali que você tem que trabalhar. Ah, mas eu queria trabalhar a inovação para trazer melhoria da qualidade de vida do colaborador. Se você melhora a qualidade de vida do colaborador, você reduz o turnover, né? Você reduz o pedido de demissão. Se você reduz o pedido de demissão, o que isso significa financeiramente? É essa conta que você tem que trazer para conseguir defender os projetos que você faz. E isso é inovação. E por último, quinto maior jeito errado de começar. Não medir. Não medir o antes. E se você não mede o antes, você não consegue medir depois. Se você não cria essa que a gente chama de... A gente usa muito termo em inglês, tá, gente? Olha, se vocês não entenderem alguma coisa, me manda, vai que eu vou trazer. Mas a gente chama de baseline. Linha de base. Vamos traduzir. Linha de base. Se a gente não tem essa linha de base, se a gente não consegue medir o problema no cenário atual, como que eu vou provar que eu ganhei dinheiro? Como que eu vou provar que eu reduzi custo? Como eu vou provar que eu faço mais rápido? Se eu não sei com quanto tempo eu faço agora, como que eu vou provar que eu faço mais rápido? Então é preciso medir e ter métricas claras, resultados claros, objetivos que a gente chama SMART, mensuráveis dentro de uma timeline, possíveis de serem executados. É uma sigla, SMART. Você precisa ter esses objetivos numéricos, quantitativos, para que você consiga defender o seu ganho, o seu retorno, né, o valor que você gerou a partir da inovação. Complexo, hein? Bom, mas agora que você entendeu o jeito errado, qual que é o jeito certo de começar? Então eu falei, né, identificar problemas reais, relevantes e estratégicos para a empresa. Eu acho que eu já expliquei bem esse jeito certo de começar. O segundo, também falei sobre isso, reunir um time multidisciplinar. É preciso que você some mentes diferentes e, se possível, pessoas com histórias de vida completamente diferentes. A pessoa que nasceu em berço de ouro, que estudou em escola particular, cara, coloca ela junto com uma pessoa que estudou em escola pública, coloca junto com uma pessoa que nem fez faculdade. Esses pontos de vista diferentes sobre o mesmo problema,
né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente identifica um problema é mapear quem são as pessoas envolvidas e impactadas por esse problema. E quanto mais multidisciplinar for esse time, mais interessante, mais assertiva vai ser a sua ideia, a sua solução. Terceiro, investigue as causas raízes do problema, vai fundo. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que ela chama 5 porquês. Vamos supor que você fale que você não está conseguindo capturar bem cliente, né? Que você está ali com uma dificuldade de captar cliente, você não consegue vender, as suas vendas estão caindo muito. E aí você pergunta assim, mas por que a venda está caindo? Porque os clientes que compravam antes da gente agora não compram mais ou reduziram o ticket. Mas por que eles reduziram tanto o ticket? E aí você vai perguntando por quê, o porquê, e vai investigando, vai criando estratégias de descobrir, porque nem sempre você vai ter resposta. Às vezes você vai ter que ir lá para o cliente perguntar, às vezes você vai ter que ir lá na área de negócio investigar, mas é uma forma de chegar na causa raiz, porque no final, se você não trata a causa raiz do problema, você vai tratando só com paliativos, né? Você vai colocando curativos, mas não resolve a dor. Então, quanto mais você tiver clareza sobre o porquê que aquilo está acontecendo, mais assertivo você vai ser. E se você... Aí, outra coisa é você olhar para o mercado. Poxa, descobrir por que acontece. O que existe no mercado que pode me ajudar a resolver? Existe alguma tecnologia, alguma startup? Existe alguma empresa que já... Né? Como que as empresas estão resolvendo isso? Ligo, faço benchmark, vejo... com outros mercados, inclusive se eu não posso falar diretamente com o meu concorrente, vejo se esse problema está acontecendo em outros mercados, vou olhar para o mercado e entender quais são as soluções que já existem, se já existe alguma solução. E se não existir nenhuma solução, a gente tem que voltar e tomar uma decisão. A gente vai desenvolver isso internamente? Vale a pena financeiramente explorar essa dor? Vale. Então, você vai começar a desenhar. Chama um time multidisciplinar, envolve universidades, pode ser inovação aberta, inovação fechada. Eu sei que vocês não fazem a menor ideia do que eu tô falando. Vai ter uma aula sobre isso também. Aos pouquinhos vocês vão entendendo. Mas o principal ponto é, ou você faz dentro de casa, ou você faz em parceria com alguém de fora. Você vai criar esse time multidisciplinar para gerar a ideia e construir a solução do zero. Se não existe pronta para comprar, se não existe uma startup para testar, a gente vai construir do zero se valer a pena financeiramente. Então é preciso fazer todas as contas para ver se o projeto para de pé. Mas sim, se você não encontrou nada, um jeito certo é você definir a estratégia, se vale ou não vale construir do zero uma solução. E por fim, o jeito certo é estar habilitado para ouvir não muitas vezes. Ser resiliente. Você vai ouvir não, você vai tentar um outro caminho, você vai ouvir não de novo, aí uma hora você vai acertar, outra hora seu chefe vai te apoiar, uma hora você vai ter que ser professor do seu chefe, e aí depois esse chefe vai abrindo. Tem uma empresa que eu trabalhei que a inovação ela começou assim. Uma pessoa altamente empolgada, que hoje é consultora na Deloitte, né? Ela saiu dessa empresa e tá bombando, é gerente lá na Deloitte, que é uma consultoria também, né, super famosa, né, uma Big Four ali, que atua em vários países com consultoria. Mas essa menina, ela participou de eventos, ela descobriu a inovação e ela começou a levar essa discussão para dentro. E essa discussão, ela foi igual formiguinha, né? Eu falei, coloca o dedinho ali na água. Ela foi falando, foi conversando com foi angariando pessoas ali para somarem com ela. E no fim, se criou uma área de inovação na empresa. Uma empresa que não tinha, só tinha uma área de tecnologia. Essa pessoa, ela era analista, ela foi igual, né, água mole em pedra dura, de tanto falar, criou-se, né, 2 anos depois, né, 2 anos de batalha ali, de resiliência, se criou um setor de inovação. E ela chamou tanto a atenção do mercado que ela foi promovida para fora, né? Ela não foi promovida dentro da empresa, ela recebeu uma excelente proposta fora. E é o que eu falei para vocês, né? Mais uma vez, nem sempre quem vai te promover é a empresa que você está. Bom, pessoal, e para quem ficou até aqui,
Eu postei ontem nos meus stories uma mandala. Eu vou entregar essa mandala de bônus para vocês, né? Então é só me mandar no direct. Eu quero a mandala que eu vou mandar. É uma mandala com todas as competências que um profissional precisa desenvolver. Essas competências, para quem tá aqui no YouTube, né? Depois, quem tá aqui no Instagram, não sai daqui agora não. Depois você vai lá, clica no link que tá na minha bio, você vai ser direcionado para a live que tá sendo gravada lá no YouTube. Mas para quem tá no YouTube, vocês vão ver que existe essa mandala. Eu tô compartilhando lá. Algumas pessoas que colocaram sim lá no diagnóstico já receberam ela. Mas essa mandala, ela é composta de 10 competências básicas que todo profissional ele precisa conhecer e 10 competências estratégicas. Quais são as competências básicas? As competências básicas, elas têm a ver com você conseguir fazer um networking estratégico, você conseguir se relacionar internamente dentro da sua empresa. Eu tô abrindo aqui, calma ali. Pessoal, só 2 minutinhos, que a minha tela travou aqui na hora que eu fui compartilhar pro YouTube. E aí, ou eu faço, né, a apresentação, ou eu compartilho a tela. Não dá pra fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas agora foi. Lá no YouTube vocês vão ver que essa mandala, ela tem níveis, e você pode, dentro das competências básicas, se autoavaliar em cada competência. Capacidade de gerar valor. Eu sou nível 1 ou eu sou nível 5? Essa mandala ela vai acompanhada de um diagnóstico editável, né, onde você é provocado a refletir sobre cada competência. Mas o que significa gerar valor? Gerar valor significa que você desenvolveu pelo menos 2 projetos no último semestre e que gerou novas receitas para a empresa. E aí você vai avaliando, eu fiz, não fiz e tal. E para cada competência tem essa análise ali de o que significa, né, ser nível 5 ou nível 1 naquela competência. Então capacidade de gerar valor, inteligência emocional, né, como você está ali sob pressão, como você reage, né, quando você está pressionado, se você consegue manter a calma durante crises, como que você consegue gerenciar, né, esse seu sentimento. Visão estratégica, se você consegue compreender a estratégia da empresa e contribuir com a estratégia da empresa. A capacidade de influenciar, engajar pessoas, né, então isso também contribui para o seu crescimento. Isso tudo eu tô falando são as competências essenciais. E aí dentro dessas competências essenciais tem sempre o pulo do gato, que também tá lá dentro do diagnóstico editável, né? Você tem o pulo do gato que eu cumpri tudo isso, mas como eu faço para ir além? Como eu faço para de fato superou as expectativas dentro dessa determinada competência? Tem a capacidade de autogestão, que é importantíssima, né? Você saber conduzir a sua linha de raciocínio, você conseguir conduzir a sua carreira, né? Seu autodesenvolvimento, as pessoas não terem que te pedir toda hora para fazer o que você sabe que precisa fazer. Enfim, são 10 competências básicas, elas são azuisinhas, vocês vão ver lá. E depois tem as competências da borda, que são as competências estratégicas. As competências estratégicas, pessoal, são as competências que vão fazer a diferença se você quer crescer na carreira. Porque quem fica só na competência azulzinha acaba sendo considerado um profissional técnico, operacional. Sabe aquela pessoa que não tem espaço na agenda, ela executa e ninguém mais na empresa sabe fazer o que ela faz? Ela nunca vai ser promovida. Porque o líder vai falar assim, meu Deus, quem eu vou colocar no lugar dessa menina? Ela não está preparando ninguém para substituí-la. Então ela nunca vai ser promovida. E aí, nesse sentido, desenvolver competências estratégicas
é fundamental para que você consiga a sua tão sonhada promoção, a sua tão chamada visibilidade do mercado. O que são elas? Construir sua marca pessoal, independente da empresa que você está. É uma competência estratégica. Você ser um líder antes de ter o cargo de liderança é uma competência estratégica. Você saber jogar o jogo do poder é uma competência estratégica. E o que a inovação tem a ver com tudo isso? Quando eu estou desenvolvendo um projeto de inovação, eu estou mostrando que eu tenho capacidade de aprendizagem contínua, que eu estou antenado com o que o mercado está desenvolvendo, com o que tem no mercado, as novas tecnologias, as novas tendências. Quando eu desenvolvo um projeto de inovação, eu estou desenvolvendo a minha comunicação, porque eu tenho que apresentar, eu tenho que comunicar, eu tenho que defender orçamento, eu tenho que apresentar isso em reuniões para alta liderança, eu ganho confiança na minha comunicação. Quando eu desenvolvo um projeto de inovação, eu estou desenvolvendo a minha visão estratégica. Ao mesmo tempo que eu estou construindo a minha imagem, se eu souber fazer esse jogo direitinho, eu construo a minha imagem pessoal, independente da empresa que eu estou trabalhando. Eu consigo liderar antes de ter um cargo. Às vezes eu sou um analista e estou liderando um projeto. Mas eu estou liderando um time, eu mostrei competência de tomada de decisão, de negociação, de intermediação de conflito. Aí nas competências estratégicas, eu estou aqui trazendo a visão sistêmica. Às vezes o projeto de inovação não é para minha área, eu estou mostrando para minha liderança que eu consigo enxergar a empresa como um todo, que eu consigo enxergar quais são os gargalos e os problemas que estão além do meu setor. Se eu souber jogar o jogo direitinho, eu também faço o jogo de poder. Eu vou negociar ali com a minha liderança uma visibilidade, uma participação em um evento, eu vou escrever um artigo para que eu consiga participar de um congresso internacional. Entenderam? A inovação, ela permeia através da inovação, que é uma competência altamente desejada pelas empresas, porque inovar é ser intraempreendedor, é você estar dentro de um ambiente de trabalho pensando o tempo todo em formas de melhorar aquele ambiente, de trazer novas fontes de receita, de otimizar e trazer eficiência para aquela empresa. Então, a empresa quer isso e, ao mesmo tempo, você consegue criar a sua estratégia de desenvolvimento de carreira. Então, é sobre isso. É sobre isso quando eu falo que... Deixa eu parar de compartilhar. Quando eu falo que inovar, ele vai acelerar a sua carreira, vai fazer com que você chame a atenção do mercado, é porque ao mesmo tempo que você inova, você desenvolve todas essas competências que eu coloquei na mandala. Todas essas competências que eu coloquei na mandala. Faz sentido para você? Sim, né? Claro que faz, claro que faz. Bom, e aí agora, então, vamos fazer um breve resumo do que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que inovar não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que vai abrir portas que às vezes você nem sabe que existem. Você aprendeu que o mercado está mudando e que novas competências são necessárias, que as empresas querem novas competências dos profissionais que ela contrata. Você aprendeu o jeito errado de começar a inovação. Você também aprendeu o jeito certo de começar a inovação. E você descobriu que a inovação, ela vai te tirar do operacional e ela vai te levar a posições e situações mais estratégicas dentro da empresa, garantindo a sua visibilidade. Que aula, hein, pessoal? Que aula! Eu tô muito feliz com o resultado dessa aula. Modéstia à parte, eu sei que eu preparei um conteúdo muito foda para vocês. É um conteúdo de transformação, um conteúdo que vai fazer diferença na vida de vocês. Acredito que depois dessa aula vocês não são mais os mesmos. Vocês não vão enxergar o que vocês fazem e como vocês fazem da mesma maneira. Essa aula vai ficar gravada, então se você quiser reassistir,
quiser voltar aqui e revisar, né, tudo que foi dito, vai ficar. Se você quiser enviar para alguém essa aula também, por favor, envie, espalhe a mensagem da inovação. E, enfim, nossas aulas, elas sempre vão acontecer às terças-feiras, às 20 horas. O nosso próximo tema é o passo a passo da inovação, a inovação na prática, como você vai fazer para inovar dentro da sua área, mesmo que você não trabalhe na área de inovação, independente do seu cargo, como que você usa o passo a passo para gerar valor na sua empresa. Queria agradecer a presença de vocês até aqui. Boa noite e até semana que vem. Um abraço, pessoal.